Bem-vindos, pessoal do segundo Meio Ambiente. É um prazer novamente estar falando com vocês, mesmo que à distância, mas vocês sabem que se vocês precisarem de alguma coisa, pode contar comigo aí, para o que der e vier. Bom, pessoal, semana passada vocês tiveram aula com o professor Nieri, falando da parte de processos industriais. Então, nós achamos melhor agora, nesse período aqui, a gente reorganizou as nossas atividades e nós vamos fazer agora do seguinte modo. Então, uma semana ele vai falar um pouquinho da parte de processos industriais e depois, na outra semana, eu falo um pouco sobre a parte de processos de tecnologia agroindustriais. Então, a gente vai falar aí de todos os processos aí, os mais importantes no nosso país com relação à parte de agroindústria. Tá bom? E o tema da aula de hoje é um tema que, para mim, é bastante importante, porque é um tema que eu trabalho há muitos anos, que é o tema de avicultura. Né? Eu tenho negócio nessa área, eu trabalho com isso desde que eu me entendo por gente, então é uma área que me traz bastante satisfação. Pessoal, é o seguinte, esse material que eu estou passando para vocês hoje, né, esse vídeo, ele vai ter bastante informação falada. Eu não tenho informações escritas. O que eu tenho, eu vou passar para vocês, muito pouco, de alguns processos da agroindústria, mas o que eu falo para vocês é conhecimento prático, ou seja, é a vivência, aquilo que eu aprendi no dia a dia, trabalhando com isso, né? E também o que eu aprendi na faculdade. Então, a minha vivência é bastante profunda dentro dessa área. E falando de avicultura, nós vamos dividir aqui em duas etapas. Aqui, ó. Deixa eu só acertar. Aqui. Por que meu mouse não está funcionando? Só um minutinho, gente. Isso, tá aqui, ó. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de avicultura como um todo. Então, fazendo uma retrospectiva, falando do Brasil, para vocês entenderem o que é o tema avicultura para o Brasil. O Brasil, né, a criação de frangos em cativeiro, ele teve um impulso maior depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, na década de 50, é que as pessoas migrando para os grandes centros tinham necessidade de proteína animal. Então, havia uma migração do êxodo rural, né? Ou seja, as pessoas saindo da área rural e vindo para a cidade. Muitas dessas pessoas que vieram morar nos centros urbanos, elas criavam em seus quintais pequenos animais. E o mais comum era as aves, né? Então, as galinhas para a produção de ovos e para a produção de carne. Então, esses aí. Existia ainda alguns que criavam porco, mas porco é um animal que depende de uma estrutura maior, de mais alimento, é uma carne que tem umas necessidades a mais. A avicultura era uma carne mais barata, de fácil acesso, que poderia ser criado tanto num pequeno galinheiro quanto num terreno nas cidades. Então, começou a se popularizar cada vez mais a venda de aves no Brasil, nas cidades. Né? Nas fazendas e sítios já era bem comum, mas nas cidades isso começou a cada vez mais as criações domésticas, né? Nas residências. Com a evolução dos tempos, né, e a vida moderna, essas atividades elas começaram a não ser bem vistas pelos vizinhos por causa do mau cheiro, mosca, né, barulho e tudo mais. E aí começou a ter uma certa migração dessa atividade para núcleos de produção, ou seja, pequenos produtores, né, que se juntavam lá e montavam um galinheiro maior, e aí eles vendiam ovos e vendiam as aves. Nessa época, as aves eram vendidas vivas nas feiras livres, né? Então o produtor, né, levava os animais dentro de gaiolas e vendia no comércio de feiras livres ou nos mercados, os conhecidos mercadões, aí, os mercados municipais aí, de venda de produtos hortifrutigranjeiros. Aí. Então essa daí era a concepção. Só que no início da década de 70 para cá,
houve uma profissionalização desse setor. Então, o setor começou a se tecnificar, a colocar conhecimento científico. Por quê? A demanda de animais, né, de carne, estava aumentando muito e houve ali uma oportunidade de negócio. Então, nessa época, os animais demoravam muito tempo para atingir peso de abate. Então, os animais demoravam lá 4, 5 meses para atingir um peso de abate. Por quê? A alimentação era feita com os restos que haviam ali de milho, de repente uma farinha, o que os animais ciscavam, então eles andavam pelo terreiro buscando brotos, pequenos invertebrados e por aí vai. Então, eles demoravam muito para ganhar peso. E com a tecnificação do setor na década de 70, os veterinários, os zootecnistas, né, os geneticistas começaram a selecionar animais que tinham maior aptidão, ou seja, daqueles animais que ganhavam peso mais rápido, que eram maiores, tinham portes maiores. E aí começou isso, inclusive, fazendo uma distinção de raças avícolas. Então, toda essa questão, esse melhoramento, investimento aí por parte de várias empresas, começou a haver um processo de seleção genética, ou seja, os animais que tinham mais adaptabilidade, mais adaptação para ganho de peso, né, e engorda num período curto. Então, foram selecionados esses animais foram sendo cruzados, né, houve um cruzamento entre eles, e foi feita uma seleção daqueles pintinhos que tinham maior peso, aqueles pintinhos que ganhavam peso mais rápido, né, com a mesma alimentação. Então, isso foi sendo melhorado aí ao longo dos anos e continua até hoje. Só para que vocês tenham uma ideia, a ave que vai ser comercializada daqui a 4 anos, o melhoramento genético dela está acontecendo hoje. Então, os animais que vão ser abatidos daqui a 4 anos, os avós deles estão sendo avaliados hoje. Então, é um processo que demanda aí de 3 a 4 anos aí de avaliação. E isso é constante, tá? Então, é um animal que passa por uma avaliação constante. Eu vou falar isso mais um pouco adiante. Bom, então nós vamos dividir o setor de avicultura em 3 formas distintas. Eu vou falar para vocês de apenas 2 deles. Por quê? É os 2 mais importantes para a questão comercial no Brasil, tá? E os que têm mais impactos com relação ao meio ambiente. O terceiro, ele está mais a nível aí de hobby, né? de um prazer individual. Então, primeiro, avicultura de corte, que é aquela destinada à produção de carne. Avicultura de postura, que é destinado à produção de ovos. E depois a avicultura ornamental. A avicultura ornamental é aquela seleção de aves que possuem uma característica de beleza ou uma característica genética ou fenotípica que é interessante. Então, uma espécie de frango, né, ou de ave que tenha a plumagem mais brilhante ou que tenha o porte, né, seja uma ave de porte grande, né? Então tem o galo gigante, né? Que ele chega a ter quase 1 metro de altura e peso quase de 15 quilos. Então são animais ornamentais. Depois nós temos aí a parte de aves, de um modo geral ali para parques, né? Então ganso, cisne, pavão. Então essas outras aves, elas têm um trabalho diferente aí com relação à questão de reprodução e melhoria. Tem algumas restrições por conta de lei, tem alguns animais que são animais silvestres, animais que são originários de outras partes do mundo, e aí tem que ter todo um rastreio sobre isso, tá? Então, é uma área da avicultura que eu não entendo, nunca trabalhei com isso, então não vou me arriscar a falar informações equivocadas para vocês. Eu vou falar então daquilo que eu entendo, daquilo que eu costumo trabalhar, e financeiramente para o Brasil e ambientalmente
é onde tem os maiores impactos, né? Então, se a gente pensar em uma criação de aves ornamentais, o impacto ambiental e ali não é tão significativo se comparado com as outras atividades, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar aqui, ó, primeiro sobre avicultura de corte e entender como é que é esse processo. Avicultura de corte, eu tenho, lá no início, eu tenho o melhoramento genético. O que é esse melhoramento genético? Então, eu vou separar aqueles indivíduos, né, daquela população de aves, que tenham as características que eu desejo e eu vou reproduzir eles. Então, exemplo, eu quero uma ave que ela tenha coxas mais grossas. Então, eu vou selecionar aqueles animais, aquela raça, que tem mais aptidão para ter coxas mais grossas. Exemplo, mercado americano. O mercado americano, ele gosta muito de coxa. Então, as aves que são produzidas nos Estados Unidos, elas têm as coxas mais grossas. No Brasil, a carne mais interessante, a que tem o maior preço, é o peito do frango. Então, no Brasil, as raças que são selecionadas estão visando maior crescimento de peito. Para o mercado japonês já não se interessa nem por coxa, nem por peito. Se interessa por, vocês acreditem se quiser, em cartilagem. Tá? Então, as aves que são exportadas para lá, na verdade, o preço maior, né, do corte do frango está na cartilagem e não nas outras partes que contêm carne, como peito, coxa, sobrecoxa e por aí vai. Um outro exemplo, animais que são comercializados no mundo árabe, né, na região da Arábia Saudita, são animais pequenos. A população árabe não gosta de aves de peito grande nem de coxas grandes, eles gostam de animais que a gente chama de galeto, que tem um peso menor, né, então em torno aí de mais ou menos 1,3 kg, 1,5 kg no máximo, então são aves menores. Em comparação ao Brasil, que o Brasil gosta de aves, dependendo do mercado, é claro, aves que têm um peso maior, que são aves maiores. Então, é feita essa seleção e essa seleção tem que respeitar o consumidor, né? Então, cada região do planeta tem uma predileção. Então, a primeira parte é o avoseiro. O avoseiro, então, ele vai fazer essa seleção genética, né? Antes do avoseiro, os animais são melhoramentos em laboratório, então já é nível de embrião, tá? Seleção com relação a doenças e tudo mais. Vem para o avoseiro, que é uma área extremamente controlada, né? Difícil você, aliás, é praticamente impossível você fazer uma visita no avoseiro. Eu trabalho com isso há muitos anos, eu nunca nem passei perto de um avoseiro, né? Tudo que eu conheço de avoseiro é por conhecimento de outros técnicos que trabalham com essa área e que me passaram as informações. Mas visitar uma área dessa aí realmente muito complicado, porque as aves elas ficam completamente isoladas do ambiente, não tem contato, todo o ar é purificado. Para você entrar, você tem que passar por uma bateria de exames. Se você vai ter que fazer uma visita lá, você tem que passar por um período de quarentena de 3 dias, que você fica isolado, para depois entrar dentro dessa granja. Então, se você é um trabalhador que está lidando com avoseiro diariamente, não tem esse problema. Mas pessoas que vêm fazer algum tipo de intervenção dentro dessa granja e tem que passar por esse processo. É extremamente controlado. Depois do avoseiro, os pintinhos que são selecionados, os ovos, eles vão para o incubatório e aí eles vão para o matrizeiro. Matrizeiro é o local onde esses animais são separados de machos e fêmeas, tá? Então é feito primeiro separação, então eu vou criar machos e fêmeas separadamente. Nesse matrizeiro eles vão passar por um processo de criação, tá? E aí ele vai para a granja de engorda, tá? Então é feita ali do matrizeiro a retirada dos ovos, os ovos vão para o incubatório. E esses ovos que saem para o incubatório, eles vão para a granja de engorda. E dessa granja de engorda, depois, eles vão para o abate. Na granja de engorda, eles vão passar um período aí de mais ou menos entre 42 a 49 dias, é o prazo mais ou menos. Depende muito da questão de ganho de peso. Então, se eu tenho animais que vão ser vendidos para mercados que querem
animais menores de 1,2 kg, 1,3 kg, então eu posso abater esses animais em torno de 35 dias. Né? Eu quero vender esses animais para o mercado que quer mais coxa, então são maiores. Então aí eu vou deixar eles mais tempo na granja. Então isso depende muito de questões comerciais de cada região que você está vendendo. Tá? Eu vou aproveitar, eu sei que vocês não vão estar podendo entrar em contato assim direto, tem pessoas que vão assistir depois, mas eu vou adiantar algumas perguntas que geralmente os alunos costumam fazer para mim. Então, uma das perguntas que os alunos costumam fazer para mim é com relação à questão hormonal. Vocês estão vendo aí que eu falei que eu posso abater um animal com 35 dias até 49 dias. E aí alguém pode estar falando, nossa, mas ganha tanto assim? Isso aí é hormônio. Pessoal, entendam bem, criação de aves no Brasil não pode ter utilização hormonal. É proibido, as granjas não utilizam hormônios. Esse ganho de peso que os animais têm é através de selecionamento genético. É feita uma seleção por adaptação dos animais que tem mais predileção ao ganho de peso em menor tempo. Então, esse é um processo que vem há mais de 40 anos, o processo de seleção. Então, não é da noite para o dia. Quando a minha família começou a trabalhar com produção de frangos, eu era criança, né? Os animais levavam 60 dias para abate. Então, essa redução de 60 dias para 45 dias, 39 dias que se tem hoje, ela levou aí 20 anos para que isso acontecesse, né? 20, 30 anos para acontecer isso. Então, é um processo e tem consequências isso, tá? Os animais, eles são mais frágeis, eles pegam doenças facilmente, são animais que eu não posso submeter ele a estresse, porque senão ele vai morrer, tá? Então, tem uma série de consequências aí. Então, não tem utilização hormonal. Aí fala assim, mas tem frango que utiliza antibiótico. Antibiótico, pessoal, é um componente químico que é utilizado para combater uma infecção por bactéria. Então, as granjas, elas podem, sim, ser contaminadas, e é um ambiente de fácil contaminação, por isso que tem que ter um rigor muito grande para poder entrar dentro de uma granja, por conta desse risco de contaminação. E quando isso acontece, que é um antibiótico, que todo mundo pode, de repente você está com um problema, você vai no médico, o médico te receita um antibiótico e você toma. Né? Então, com os frangos é a mesma coisa. Eles vão ter que passar por uma medicação, né? Essa medicação ela vai ter um período de carência, né, já estipulado, e depois sim os animais vão poder ser abatidos depois que passar esse período de carência. E tudo isso é muito bem controlado. Todas as granjas elas são obrigadas a ter um veterinário responsável por elas. Se acontecer alguma coisa, é esse veterinário que é encarregado de fazer as orientações é que vai responder por isso. E toda granja ela tem uma ficha diária. Essa ficha é armazenada, guardada na granja e serve como rastreio. Para vocês terem uma ideia, eu tenho arquivos desde 1989, né, quando a gente começou a atividade aqui na propriedade. Né, até então nós tínhamos granjas em outros locais. Nesses locais a gente não tem mais os arquivos. Mas os arquivos que nós temos desde 89, eles foram preservados, foram guardados. Tá? Então tem alguns ainda lá. Já passou-se muito tempo, alguns eu já acabei já destruindo, mas eu mantenho ainda um histórico aí de animais. Né? Não que eu seja obrigado, porque não precisa mais, porque a gente precisa guardar pelo menos por um período de 5 anos. Né? Depois de 5 anos eu posso destruir essa documentação que não vai ser mais necessária. Então tá aí, ó, a primeira imagem nossa aí, ó, mostrando um núcleo de produção de frangos. Esse não é o núcleo meu, tá? É um núcleo parecido, mas ele segue a mesma recomendação. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho 2 aviários, vocês veem que eles têm uma distância de isolamento entre eles, isso já é determinado através de lei. No entorno deles, ó, eu tenho uma área cercada, tá? Ó, tem um perímetro cercado, então não pode entrar cachorro, gato,
esses aviários eles são telados, com tela que não possa entrar pássaros que estão na redondeza. Aqui na entrada, né, os funcionários que trabalham, eles têm que passar por um processo de desinfecção, então troca a roupa, toma banho, veste o uniforme, veste um calçado e aí eles vêm trabalhar nos aviários, né? Depois que eles vão embora, eles voltam para cá, troca de roupa, o uniforme fica aqui nessa área, não é lavado fora, fica nessa área e aí eles vão embora. Os veículos que vêm trazer ração, como é que funciona? Eles vêm para cá, no caso aqui, ó, eu tenho 2 silos, um aqui e outro desse lado. Então o caminhão ele vai passar por uma coisa chamada arco rodolúvio, né? Então ele vai ser pulverizado, ele vai ser desinfectado, ele vem e descarrega. E depois, através de uma rosca sem fio, uma tubulação, é levado para a granja, tá? Esse exemplo aqui, o silo ele está relativamente longe da granja. Normalmente o silo fica um pouco mais próximo, tá? Não tem problema aqui de proximidade. Bom, dentro dos galpões, como é que funciona? Então, eu tenho um sistema de isolamento do telhado, por questão de calor. Tenho o isolamento com 2 cortinas, tá? Eu tenho uma cortina interna do lado de dentro e uma cortina externa, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a cortina que está do lado de fora, aqui, ó, tá? Depois é colocado uma cortina aqui também do lado de dentro, para questão de frio, aí na época do frio é bem utilizado. Tem o aquecedor, tá? E esse aquecedor pode ser a gás, pode ser a lenha ou pode ser a óleo diesel, tá? Então é feita a queima de um material que é para poder manter o ambiente quente. Os pintinhos, quando chegam na cidade aqui, ó, eles chegam na granja vindo do matrizeiro, né? Aliás, do incubatório, com um dia de vida. Então eles nascem no dia anterior, no dia seguinte, logo cedo, o caminhão traz eles para a granja. Então, eles são estimulados aqui, ó, a alimentação, tá? Então, é colocado aqui um papel e é colocado ração um pouco aqui no papel e também nesses coxos aqui também para eles se alimentarem. Então, o barulho que as patas, né, vão fazer no papel, esse barulhinho estimula ele se alimentar. E é muito importante que os pintinhos se alimentem bem e tenham uma acomodação muito boa nas primeiras horas de vida, tá? Bom, ele não é colocado diretamente no chão, é colocado sobre uma cama, que a gente chama de um material isolante térmico e que também seja absorvente. Então, ele vai absorver os dejetos, né, a urina e as fezes, e mantém aquela friagem do chão distante do pintinho. Se o pintinho ele receber friagem no entorno do peito, ele vai ter problemas aí com relação à sua fisiologia, tá? Vai ficar doente. Então, as camas, né, os materiais que são mais utilizados são a maravalha, que maravalha quer dizer casca de madeira, pó de serra, né, que é aquela madeira que é mais fina, casca de café também, palha de café também é utilizada, palha de sabugo de milho triturado também é utilizado, e a mais comum que é utilizada é a palha de arroz. Então, o arroz, depois que passa pelo beneficiamento, essa palha também pode ser colocada aí como material absorvente dentro das granjas e que no final da saída do ciclo vai se tornar um esterco de ave, né, muito rico em nitrogênio por conta de ureia e vai ser muito utilizado aí nos compostos orgânicos aí que a gente encontra para vender, né? Então, o substrato, composto orgânico, ele é misturado com outros elementos junto com a cama de frango já feito uma compostagem. Então, está aqui uma outra visão, tá? Então, eu tenho aqui, ó, os pintinhos com uma idade de 3, 4 dias. Então, vocês estão vendo que aquela papel que estava colocado aqui na foto anterior, ó, esse papel aqui, ó, está aqui embaixo, ele já não é mais necessário, ele já está numa idade um pouco maior. Aí é colocado outros comedores aqui, ó, para estimular, né, para não ter um excesso de competição. Então, é interessante que os pintinhos aqui eles têm bastante oferta de comida e que não tem uma competição, senão você vai ter pintinhos de tamanhos diferentes. E lá na frente isso pode trazer problemas aí. Essa daqui é uma linha de água, tá? Então tem uma outra foto mais à frente eu vou mostrar. A água vem por essa tubulação e é distribuída aqui
através de um sistema controlado aqui. Tá? Então o pintinho vai lá e bebe água. E é feita a separação. Tá? Então eu separo através de lotes dentro da granja, justamente para quê? Para que não haja um acúmulo de animais num determinado ponto da granja. Isso poderia, de repente, até causar a morte de alguns animais, porque eles vão se aglomerando em algum canto e pode trazer um certo problema aí de mortalidade ou de excesso de friagem. Então tá aqui, ó. Então esse aqui, ó, é a linha de distribuição de água. Então estão vendo aqui, ó, tem um pintinho aqui que ele está bebendo água e aqui a de comida. Tá? Então a comida vem através desse cano, tem um orifício aqui, a ração cai, enche o prato. À medida que ela vai enchendo, ela encheu até aqui, ela vai sendo encaminhada para o outro, depois enche novamente e assim vai até o final. Lá no final tem um sensor que desliga automaticamente. Quando acaba, ele liga também novamente. Então você veja que é um sistema que ele é bastante automatizado. Tanto a parte de alimentação quanto de água, elas são controladas por um computador da granja. Então o ser humano aqui ele tem mais assim de ficar olhando, tomando conta, retirar algum animal que porventura morreu, tem que revolver essa cama, né? Misturar essa cama, porque ela vai criando uma camada aqui mais úmida, né? Então é interessante que pelo menos aí uma vez por dia essa cama seja remexida para melhorar aí a questão de absorção de umidade. Aqui, ó, essa foto mostra bem aqui, ó, um momento que o pintinho, já com uma idade aqui de 15 dias, está tomando água. Então tem o cano, esse cano tem água, e aqui tem uma molinha e tem aqui, ó, um material que ele fecha a passagem de água. Então essa mola ela vem aqui, impulsiona o que a gente chama de chupetinha, né? um pino, e quando o pintinho quer tomar água, ele encosta o bico aqui, esse pino sobe e a água desce. A hora que ele parar de tomar água, né, ele vai tirar o pescoço e a mola empurra esse pino de novo e ele fecha a passagem de água. Tá? Então esse daqui é um exemplo. Pode acontecer de pingar e aumentar muito a umidade, aí pode ter problema de fungos e bactérias, mas nesse caso aqui, eu tenho, às vezes, eu tenho uma espécie de uma colher, eu tenho uma outra foto mais à frente, que ela pega essas gotículas que caem, e aí uma vez ou duas vezes por dia, o funcionário passa fazendo a limpeza dessa colherzinha. Aqui está uma granja. Essa granja aqui é uma granja de pressão negativa, pessoal. Então, vocês estão vendo que é uma granja bem moderna. Então, ela aqui, ela tem um sistema de isolamento no telhado, tem a cortina interna que está aqui, ó, e tem uma cortina externa isolando os animais. E o ar, ele entra de um sentido da granja e ele é sugado por esses exaustores que tiram do outro lado. Então, há sempre uma circulação do ar dentro dessas granjas. Essa granja ela é totalmente dependente da eletricidade. Então, quando não tem eletricidade e que desliga, você tem um bolsão de ar quente aí dentro e você pode ocasionar a mortalidade de todas essas aves. Tá? Então, a minha granja que eu utilizo, ela não é de pressão negativa, é uma granja mais convencional, em que eu tenho não um sistema de exaustor ao fundo, mas eu tenho ventiladores em todo o comprimento da granja. E eu trabalho com as cortinas abertas. Então, só que no meu caso, as granjas eu não consigo ter um controle tão eficiente da temperatura, porque no momento que eu estou puxando o ar, fazendo essa renovação, eu estou puxando o ar de fora também. E esse ar de fora, ele é uma temperatura grande. Então, se eu estou num dia muito quente, eu posso estar trazendo calor para dentro da granja e fazendo essa renovação de ar. Então, aí eu tenho que fazer utilização de outros recursos, como o nebulizador, para tentar diminuir a temperatura. Posso trabalhar com altura de cortina também. Então, veja que criar frango é um processo que tem que ser muito bem gerenciado, tecnificado. Então, aqui, ó, é um sistema de resfriamento de granjas de pressão negativa. Então, eu tenho o que a gente chama aqui, ó, de cooler. O que é esse cooler? É um material que ele vai sendo impregnado com água. Então, são gotículas que vão escorrendo aqui. Como a gente vê aqueles resfriadores que tem em grandes lojas, né, que traz um ar bem fresco para dentro da loja.
Então, eu tenho um resfriador aqui, então o ar entra nesse sentido e ele é succionado no sentido inverso, né? Então, ele é puxado por aqui, ó. Então, ele entra um ar bem resfriado e filtrado dentro da granja. Tá? É como se fosse um grande filtro, só que ele utiliza água aqui também para ajudar a resfriar. E essa água ela fica circulando, ó. Tá vendo? Tem um filtro, uma bomba, e ela fica circulando. À medida que o volume de água vai diminuindo, ela vai sendo reposta, mas é um ciclo fechado aqui, ó. Existe esse sistema, que é um sistema de bebedor pendular. Então, esse bebedor ele fica preso através de uma cordinha e tem uma mola. E aí você regula a quantidade de água. Esse aqui é um sistema que já não está mais utilizando. Na minha granja eu tenho esse sistema ainda, tá? Mas por que ele não está utilizando? Porque como a água fica muito exposta, o que acontece? Que cai muita sujeira, a formação de micro-organismos aqui, que a ave pode estar tomando, e aí ela vai acabar tendo problemas aí com o trato respiratório, pode ter infecção de garganta, infecção pulmonar. Então, eu preciso manter isso aqui sempre muito bem lavado. Então, esse processo aqui, dependendo da granja, lava 2 vezes por dia, tem granja que lava 1 vez por dia, e tem algumas granjas que lavam dia sim, dia não. Tá? Então, isso vai depender muito da idade do frango, né? De como ele está se portando. Então, vocês vejam que esse processo ele gasta muito mais água do que o sistema anterior. Então, esse já é um problema ambiental aí, o consumo de água para a produção de frangos. Bom, lembra que eu falei para vocês com relação lá a bolsões de calor? Tá aqui, ó. Essa aqui é um exemplo de uma granja que houve um problema de mortalidade porque acabou a energia, não tinha como resfriar. Vocês vejam que são animais grandes e aí os trabalhadores estão retirando esses animais de dentro da granja e depois um trator com uma carregadeira vai carregar eles e vai abrir uma vala e enterrar. Tá? Então, isso aqui é um prejuízo violento. Eu mesmo já teve um episódio de morrer 3.000 frangos num único dia. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. E acaba causando um problema ambiental sério quando isso acontece, né? Porque você vai ter que enterrar essa quantidade de carnes aí. Bom, então o processo aí de criação de frangos é esse daí. Aí quando chega aí na época do abate, hoje nós temos o que a gente chama de abate correto, né? Antigamente eu utilizava aí abate humanizado, mas eu não gosto muito de utilizar esse termo. Então eu falo que é um abate correto, um abate em que o animal tem o menor estresse possível. Então como é que isso é feito? Essas caixas aqui, elas vêm nos caminhões, ela tem uma quantidade máxima de animais que eu posso colocar em cada uma. Então, como é que eu vou falar? Como é que eu determino isso? Pelo tamanho do animal, né? Então o peso dele, se animais menores, eu posso colocar mais. Se são animais maiores, eu coloco menos animais nas gaiolas. A época do ano, ou seja, no verão, eu coloco menos animais dentro das caixas. No inverno eu posso colocar mais. Então vamos pegar um exemplo. Digamos que eu tenho animais de 2,5 kg e eu estou no inverno. Então eu posso colocar aí de 7, 8 animais dentro da caixa. Agora, digamos que eu estou no verão com o mesmo tamanho de animal de 2,5 kg, só que agora eu vou precisar ter mais espaço, ter mais calor. Então, em vez de colocar entre 7 e 8, eu vou colocar 5 animais em cada caixa. 5, talvez 6, tá? Dependendo do período do dia que você está carregando. Então, isso é variado. As caixas são dispostas dentro da granja e feito um cercado. Então, elas são empilhadas, os frangos são aprisionados entre elas, e aí ele é capturado não pelo pé, nem pela asa, nem pelo pescoço. É com as 2 mãos pegando o frango por inteiro. Então, pega ele com as 2 mãos e coloca dentro da caixa. Geralmente, quem faz esse trabalho são mulheres, porque as mulheres elas são mais sensíveis a esse processo. Então, as equipes elas são umas equipes mistas, né, de quantidade variada de pessoas que vêm trabalhar. Geralmente as mulheres fazem
a seleção dos animais e alojamento dentro das caixas, e os homens ficam encarregados de transportar as caixas para dentro dos caminhões. Então tá aí, ó. Aí nessa outra imagem, tá vendo? Ó, tem um cano que serve como se fosse um trilho. Então a caixa é empilhada, esse funcionário aqui ele vai empurrando a caixa, né, por cima do trilho, tá? Então não tem impacto. Tudo isso para que o frango tenha um estresse menor e não tenha, um não fica batendo no outro, porque senão eles vão ficar com hematomas, e carne com hematoma, ou seja, sangue pisoteado, não é comercializado, não pode ser comercializado. Aí depois é levado para o caminhão, no caminhão tem uma esteira, tá? Um sistema de corrente que traz ela até em cima. Então veja que tanto os animais quanto os operadores, eles fazem menos esforço, porque antigamente, como é que era feita a captura dos animais? Era feita, vamos voltar. A captura dos animais era feita pegando os animais pelas patas e levando manualmente, né, 4, 5 animais em cada mão até o caminhão. E aí era condicionado nas caixas. Então isso desgastava os animais, tinha muito problema de hematoma, quebra de perna, quebra de asa. Então vejo que o animal sofria muito nessa época. Para quem trabalhava nesse setor também era um trabalho bastante desgastante. Então hoje trabalha-se dessa forma. As caixas são acondicionadas no caminhão. Tem caminhão que tem um sistema de gaiola, tá, para poder fazer a fixação e aí fazer com que as caixas se movimentem menos. Tá? E aí depois é levado para o abatedor. No abatedor, pessoal, é feito um processo de insensibilização dos animais. Então, como é que é feito isso aqui? Ó? Do lado direito, ó, os animais eles estão sendo colocados aqui, ó, dentro de um tanque com água a temperatura em torno de 2 graus, temperatura 2 graus centígrados, tá? Então, isso causa uma dormência, uma insensibilidade por parte do animal, e ele leva um choque no bico. Esse choque faz com que ele tenha uma parada cardíaca. Então, o animal ele tem um estresse e sofrimento muito menor. Aí o pessoal fala assim, coitadinho dos animais, não sei o que, tal. Pessoal, é proteína animal que a gente se alimenta, que a gente come e tem que abater o animal. Então, existe esse processo de abate aí, que é para causa, não é que ele não vai sentir dor, claro que o animal vai morrer, né? Não tem outra forma, mas a forma como se faz isso é a que tem o menor impacto para o animal possível, tá? Então isso segue normas internacionais aí com relação a isso, tá? Então muito cuidado aí na hora de fazer o abate dos animais. Depois, dentro do processo, eu tenho a parte da sangria, que no caso aqui é feito o corte do pescoço, a retirada do sangue. Então, vocês estão vendo que tem um processo, ó, que é uma linha, tá? Que vai conduzindo os animais através dos vários setores dentro do abatedor. É feito a sangria. Na sangria, logo depois, né, ele vai passar por um período ali que ele vai sendo levado e vai perdendo sangue. É feita a escalda. O que é a escalda? É passar vapor nas penagens, né, para que facilite a depenagem. Então, é feita uma escalda, um vapor, né, a 100 graus Celsius, né, água a 100 graus Celsius, para que as penas saiam mais facilmente. Então, faz a depenagem desses animais. Aí eles vão ficar com essa imagem, tá? Aí aqui nesse ponto já foi feito o corte do pé do frango, só tá a coxa, tá? O pescoço também já foi cortado. E aí vem a parte da esvisceração, ou seja, eu vou tirar as vísceras, né? O intestino, a moela, pulmão, então são retirados o coração, é retirado isso daí. Depois, como ele passou por um período de aquecimento, né, por causa da escalda, ele passa aqui pelo que a gente chama de chilling, né? Chilling é o nome dessa máquina, que nada mais é que um processo de rosca sem fim aqui, ó, bem grande, tudo isso em aço inox, para não ter contaminação,
e em que ele é colocado dentro de água numa temperatura menor, para fazer uma resfria. Então, veja que nessa imagem ao lado, eu tenho um processo em que a água tem um sentido inverso, estão vendo aqui, e os animais eles vão no sentido contrário. Então, eles vão sendo resfriados. Então, esse primeiro tanque aqui, ele possui uma água numa temperatura menos fria, vamos dizer assim, né? Uma água em temperatura ambiente. Os outros tanques que vão se sucedendo, ó, porque ele vai passando aqui, né? Vai seguindo aqui, aí chega um momento que ele cai num outro tanque. Esse tanque aqui, ó, ele já tem uma água numa temperatura mais baixa. Então, aqui eu tenho temperatura ambiente, aqui eu já tenho uma temperatura que ela é um pouco mais resfriada, e depois no outro tanque, uma temperatura mais fria ainda. Por quê? Porque eu estou preparando essa carne para um processo de congelamento. Então, essa daqui é o que a gente chama de cadeia de frio do frango. Então, ele está com uma temperatura muito alta, né? O corpo dele está quente, já foi abatido, mas está quente. Vai passando por um resfriamento que a água, que a primeiro momento água a temperatura ambiente, depois diminui aqui 5 graus, né, 6 graus, isso depende muito de cada empresa, tá? A regulagem desse processo. Até que ele chegue aqui em ponto aqui de mais ou menos de 2 a 3 graus centígrados, né? Então a mesma temperatura daquela água lá do início no abate. Depois aqui ele já está preparado para a parte de congelamento. Aí é feita a parte de gotejamento, que é a classificação dos frangos, é feito os cortes. Então tem uma quantidade muito grande de cortes. Então tem aqui, ó, coxinha da asa, a junção da asa, né, que geralmente está junto com a parte inferior aqui. Tem a questão do peito, sobrecoxa, coxa, os miúdos, né? Então tá aqui, ó, o coração, fígado, moela, que às vezes quando vende o frango inteiro, e essas partes são colocadas dentro do frango. Quando é feito os cortes, aí não, aí cada corte tem uma embalagem específica, tá? Então, e tem alguns cortes especiais também que são destinados a alguns mercados, como exemplo dei lá com relação ao Japão, que gosta da parte de cartilagem, tá? Depois aí cada empresa tem os seus processos de embalagem através de bandeja, através de caixa. As caixas embaladas dessa forma geralmente são para atender redes de restaurantes, lanchonetes, né, grandes atacadistas, são vendidas em caixas assim. Para o mercado consumidor, através de bandejas ou através de embalagens aqui plásticas fechadas hermeticamente. Tá? Então, esse daí é um processo. Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a nossa aula em 2 momentos, tá? Então, esse daqui vai ser a avicultura de corte.